Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui nesse parque, aqui em Barueri, porque é um lugar tranquilo, é um lugar sossegado, porque eu preciso trazer uma mensagem, né? E essa mensagem foi uma coisa que aconteceu comigo. E está acontecendo, na verdade, né? E está acontecendo. E eu não posso deixar isso só para mim. Isso Deus me incomodou, sabe? Não guarda isso só para você. Passa isso para as outras pessoas, para os outros homens, né? Porque a gente como homem, né? A gente às vezes é orgulhoso, a gente acha que é forte, que nada nos abate, nada nos abala, nada pode acontecer de ruim, né, vamos dizer assim. Mas acontece todos os dias, com muitas pessoas, com muitos homens, com muitas autoridades familiares, porque é isso que nós somos. Nós como homens somos autoridades na família. Foi assim que Deus nos instituiu. Mas nós somos seres humanos, né? Acima de tudo, nós somos seres humanos. E como seres humanos que somos, deixa eu só pegar o microfone aqui, que eu não sei se está saindo bem o som. Eu vou segurar aqui o microfone, tá? Esses dias eu chorei bastante. Foi um momento assim que antigamente, um tempo atrás, eu não chorava. Eu segurava o choro, eu dava até vontade, mas eu sempre segurei, né? Achei que a gente que é homem, né, tem essa coisa, né? Homem não chora, né? Conversa fiada. Homem chora, deve chorar, e o choro, ele pode trazer libertação para sua vida. E eu sinto que isso está acontecendo comigo. Muitas vezes a gente fica desanimado, as coisas acontecem. Eu tive atualmente tomei uma decisão, né? Não só eu, mas toda a minha família. Nós decidimos mudar de lugar, né? Eu morava em São Paulo, na zona norte de São Paulo, e como um chamado de Deus, né? Sei lá não, né? Como um chamado de Deus, Deus nos trouxe aqui para essa cidade, Barueri. O que Deus vai fazer aqui com a gente, eu não sei. Realmente eu não sei, mas eu sei que Deus tem algo pra gente aqui. E nós, se tem uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer, é fazer a vontade de Deus. Mas a gente, às vezes, o problema é que às vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus e não está. Como por exemplo, muitas vezes a gente lê algo na Bíblia e a gente até expressa isso, mas a gente expressa, fala, transmite, mas não vive aquilo. Porque quando a gente vive realmente aquilo que está escrito na palavra de Deus, algo acontece. E é algo que está acontecendo comigo. Eu sempre tomei muitas decisões na minha vida, né? Como homem a gente faz isso, né? As mulheres também, as famílias fazem isso, né? E quando a gente toma decisões, para toda decisão existe uma consequência. Porque você toma aquela decisão, você vai e faz aquilo, e alguma coisa tem que acontecer por aquilo que você fez, né? E o problema é que depois que você toma a decisão, aí as coisas começam a acontecer, e aí você vê que não é aquilo que você queria. O problema está exatamente aí.
né? Porque nós muitas vezes tomamos uma decisão para que aconteça exatamente aquilo que a gente quer. E é isso que eu tenho aprendido de Deus, né? Nós não podemos, a nossa vida, tudo aquilo que a gente for fazer não tem que ser baseado naquilo que nós queremos, não na nossa vontade, mas tem que ser baseado na vontade de Deus, né? Tudo que nós formos fazer tem que ser de acordo com a vontade de Deus. É por isso que existe muitas brigas familiares, existem muitos conflitos. Quando a gente fala de lar disfuncional, né, lar desestruturado, é justamente por isso. Porque quando cada um quer fazer aquilo que é a sua vontade, então o egoísmo acaba imperando. Por quê? Por exemplo, eu sou pai de família, tenho uma esposa, tenho 2 filhos, né? Sou pai da Rebeca e do Leonardo. E assim, se eu for fazer tudo conforme a minha vontade, eu vou acabar sendo egoísta. Porque a minha vontade não é a vontade deles. E vice-versa. A vontade da minha esposa, muitas vezes, apesar de ser minha esposa, não é a minha vontade. Ela quer fazer alguma coisa que eu não quero, né? E os filhos, a mesma coisa. É por isso que a Bíblia fala, né, deixa muito claro lá em Colossenses 3, que cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel. A mulher deve se submeter ao marido, o marido, né, amar a sua esposa, os filhos obedecer os pais, né? E os pais, por sua vez, não irritar os seus filhos. Esses são o papel, né, de uma família. Se cada um seguir o seu papel, tudo vai acontecer de acordo com... Tudo vai fluir, porque você está fazendo a vontade de Deus. E você não está sendo egoísta. Isso é até a essência do amor, né? Porque muita gente acha que amor é romantismo, aquela coisa bonita, fantasiosa, aquela coisa que, sabe, tudo perfeito, tudo maravilhoso, aquela coisa meio dorama, sabe como é que é? Só que não é nada disso. O amor, né? O amor, ele é, vamos dizer assim, ele é a expressão do sacrifício em prol de alguém. Porque foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Ele se sacrificou, né, para que a humanidade se livrasse do pecado. Isso é amor, né? Então veja que não é nada perfeito, não é nada agradável, não é nada muito assim, né? Mas é a essência do amor. É você se sacrificar em prol de alguém que você ama. É isso. Porque quando você ama alguém, você vai fazer tudo por ela. E Jesus, ele amou as pessoas, amou a humanidade. Por isso ele sacrificou por ela. E nós, né, na nossa humanidade, é muito difícil a gente fazer isso, né? Não é fácil. Mas é aquilo que nós devemos fazer. Porque quando a gente não consegue fazer isso, né, eu não vou conseguir respeitar minha esposa não vai conseguir me respeitar, os filhos também não vão respeitar a autoridade dos pais, né, não vão querer obedecer aos pais. Então as famílias acabam começando a se desestruturar com isso. E essa desestrutura, uma vez que ela acontece, né, para consertar é muito difícil. O conserto disso é muito difícil, né? E eu, na minha vida, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada, né? Tenho uma mulher uma esposa, né, que eu amo demais, amo meus filhos,
Mas mesmo assim, a gente acaba não fazendo de acordo com a vontade de Deus. E aí é que é o problema, né? Eu vou ler um trecho aqui na palavra de Deus, que é algo que Deus falou demais comigo, né, esses dias, que está lá em Hebreus 12, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Eu vejo que nós acabamos de ler que Deus ele disciplina a quem ama. E nós jamais podemos rejeitar essa disciplina, rejeitar essa repreensão, né? E uma das coisas que Deus tem falado muito para mim ultimamente, e eu não tenho feito, é justamente fazer isso que eu estou fazendo agora. É poder transbordar na vida das pessoas. Uma vez que... E a gente acha muitas vezes que não... que está fazendo, né? Aí a gente vai cair num tema que é bastante complexo, bastante polêmico, mas que é real na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que o problema maior são as drogas, são as bebidas, é a prostituição, é a lascívia. Muitos dessas palavras que eu falei é o que destrói muitas famílias, mas também tem uma coisa que é até difícil de falar, né? Mas é uma realidade. E isso é muitas vezes, eu comparo isso como uma droga. Eu comparo isso como algo terrível na vida das pessoas, que é a religiosidade. Nós, muitas vezes, estamos dentro da igreja, fazemos o trabalho, estamos lá, nos ajoelhamos, e corre daqui, e corre dali, e o pastor fala, e você vai lá e faz, e você... o outro irmão fala, aí você
a gente vai lá e faz, a gente fala pro irmão, aí ele vem e faz também, e fica aquela corrida, é o tipo de uma corrida, né, que ao invés, é o tipo de uma corrida que ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. Isso é religiosidade. Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Porque Deus, Ele não quer ativismo. Ele não quer que você... Ele não precisa disso. O que Ele precisa é de um coração que tenha relacionamento com Ele. É isso que Ele precisa. É isso que Ele não precisa. É isso que Ele quer. Essa é a vontade de Deus. Que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E se você fica se preocupando com isso, corre daqui, corre dali, faz isso, faz aquilo outro, você faz tudo, mas não faz a vontade de Deus. E isso é uma coisa que tem acontecido comigo, né, ultimamente. Eu tenho deixado de fazer a vontade de Deus, achando que estou fazendo a vontade de Deus. Olha que louco, né? Você fica num lugar, é como uma pessoa drogada. Ela está ali, mas ao mesmo tempo que ela está ali, ela não percebe o que ela está fazendo. Não percebe. Porque virou rotina. Aquilo ali e toda rotina, quando você cai numa rotina assim, que é aquilo ali que você acha que é aquilo que você tem que fazer, aquilo acaba se tornando uma religião para você. Então a religiosidade, ela te afasta de Deus. E esse é um problema que Deus está me tratando agora. Deus está me tirando disso, né? A gente acha que por estar num lugar onde se busca a palavra de Deus, se lê a palavra de Deus, se faz obras, né, voltados para que as pessoas estejam na presença de Deus, mas quando aquilo, né, se torna mais importante do que a sua intimidade com Deus, então aquilo se torna um problema para você. E quando Deus me trouxe a gente aqui para Barueri, agora eu não entendi o porquê. Tudo aconteceu, tudo foi acontecendo, aconteceram várias coisas e nós acabamos vindo para esse lugar. E aqui Deus está falando tremendamente comigo. E essa é uma palavra que Deus, Ele está tratando comigo agora. Ele diz que ele repreende a quem ama. Ele disciplina quem é seu filho. Porque se Deus, Ele não disciplinar você, então você é um filho ilegítimo. Então, meu amigo, né? Meu amigo, meu irmão, né? Você que está ouvindo aí, tenha isso em mente. Nós, às vezes, Deus pode estar falando com você assim, não é por aqui, é por aqui. E aí você insiste naquilo. Não faz isso, meu amigo, vai por aqui. E aí você insiste e continua naquele caminho, né? Enquanto eu insistir no mesmo caminho, achando que estava fazendo a vontade de Deus, nada aconteceu na minha vida. Assim, aconteceu muitas coisas boas, né? Não vou dizer que não aconteceu. Minha família mesmo é uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Mas muitas coisas ainda poderiam ter acontecido, mas não aconteceu por causa de mim mesmo. Então não pense que às vezes as coisas não acontecem na sua vida por causa que é o inimigo que não... Não. O inimigo, ele não tem esse poder. Só que ele usa a sua fraqueza
para fazer com que você continue nesse lugar. Se você está num momento de infelicidade da sua vida, se você está num momento de tristeza, num momento de questionamentos, num momento de tentando entender o que está acontecendo, a vida está uma bagunça, as coisas, né, não está acontecendo, você pode ter certeza, o inimigo ele só vai usar isso para te manter nesse lugar. Isso é religiosidade. Entende? Agora, sair desse lugar vai trazer desconforto também, vai trazer incômodo, vai trazer dificuldade, né? Uma vez eu vi um grande homem de Deus falando na internet, ele fala assim, ó, para você prosperar, você tem que abraçar o caos. E é uma verdade. E é uma verdade. Sabe por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Jesus da cruz. Hoje ele está sentado à direita de Deus. Mas só que antes dele ser glorificado da maneira como ele está glorificado hoje, glória a Deus por isso, ele passou pelo caos. Ele esteve nesse mundo, né? Jesus, o próprio Deus, quando mandou o seu próprio filho aqui para este mundo, na forma de homem. Por que na forma de homem? Para que ele sentisse o que realmente nós sentimos. E mesmo assim, todas as dores que ele passou, é as dores que nós deveríamos ter passado. E ele venceu tudo isso. Ele passou por tudo isso, por toda essa dificuldade, humilhação, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi tudo de mais perverso que pode acontecer com um ser humano aqui na Terra. Isso aconteceu com Jesus. Só que ele foi persistente, né? Ele foi persistente e ele aceitou em todo momento ser disciplinado pelo próprio Deus. Quando a gente entender isso, quando a gente, como ser humano, a gente passa a entender exatamente isso que Jesus passou, porque nós acabamos de ler aqui que ele desprezou a vergonha e aceitou a repreensão, aceitou a disciplina. E o resultado disso foi que ele foi glorificado. E nós aqui neste mundo, né, muitos ficam até pensando, né? Por que eu estou nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes a gente está aqui nesse mundo, a gente não sabe nem por quê. Não sabe nem qual o motivo de tudo isso. Mas para e pensa, isso aqui é passageiro. Nós quando nascemos, nós crescemos e um dia nós vamos morrer. Então, essa passagem neste mundo é uma passagem, né? Uma coisa que eu tenho aprendido também, que essa passagem é também um treinamento. Você está passando por um treinamento. E que treinamento que é esse, né? Você está treinando para quê? Nós estamos passando neste mundo para quê? Só por passar? A gente quer dizer que a gente tem que vir nesse mundo, né? E sofrer aqui, passar por dificuldade, passar por problemas, e aí depois morrer? Acabou tudo isso? É só por isso? Tudo tem um motivo, né? Nós estamos aqui passando por este treinamento para um motivo. Jesus, ele veio e ele também passou por esse treinamento. E o resultado dele foi a glorificação. Então, embora muitas pessoas nem acreditem nisso, né?
Mas a morte é só uma passagem para uma outra vida. A morte não é o fim, né? A morte não, definitivamente a morte não é o fim. Muito pelo contrário, a morte é o começo. E o melhor, a morte é o verdadeiro começo. Ela marca o verdadeiro início. O início do quê? Isso depende de como nós aceitamos o nosso treinamento aqui na Terra. Porque, veja, nossa vida é passageira. Nossa vida é um treinamento. Então, agora, como é que a gente vai ter a nossa vida depois desse fim? Ou seja, como é que nós vamos realmente iniciar a nossa verdadeira vida? Depende do que você está fazendo aqui agora. Depende do que nós estamos fazendo aqui agora. Depende das nossas decisões. Depende da aceitação de como nós aceitamos, né, a disciplina e a repreensão do Senhor. Porque tem muita gente que não aceita. Prefere, né, simplesmente levar a sua vida do jeito que ela quer, sujeitando-se aos prazeres da vida, né? Prefere ir lá beber, se prostituir, se drogar, e aí fica que nem aquela música que a gente conhece, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, e fica desse jeito, leva a vida desse jeito. E aí, como é que vai ser o depois do fim para essa pessoa? Muita gente não acredita nisso, né? Mas eu acredito. Eu acredito e eu quero realmente estar com Jesus quando a morte chegar. Quando a morte marcar o meu fim, eu quero ter um início de uma nova vida juntamente com Jesus. É isso que eu quero. E é para isso que Deus nos colocou aqui. Foi para isso que Deus está nos treinando. É para isso que Deus está nos treinando. Agora, Ele nos deu livre-arbítrio. Aceita esse treinamento quem quiser. Eu preferi aceitar, né? Eu preferi aceitar. Sabe por quê, meu irmão? Meu querido, meu amigo, que está me ouvindo aí do outro lado da tela? Na palavra de Deus diz assim, que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Isso é um negócio tremendo. A gente não tem noção do que é isso. Às vezes a gente simplesmente balbucia essa palavra. Eu sou feito à imagem e semelhança do Criador. Realmente. Mas tenta ter consciência da profundidade que existe nisso. Agora você imagina o próprio Deus, quando criou o ser humano, lá na figura de Adão, lá no Éden, ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso é um privilégio tão grande que muitas pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem. E isso significa que tudo aquilo, tudo, exatamente tudo que pertence a Deus, pertence também a nós. Isso eu estou aprendendo também, meu irmão. Eu estou aprendendo, às vezes as pessoas não acreditam nisso. É isso que a religiosidade faz. A religiosidade não deixa você acreditar nisso. Não deixa acreditar que você que Deus, isso é tão real, tão real, tão real, que a Bíblia diz que Deus, ele habita em nós. Que esse corpo aqui que nós temos, que é um corpo passageiro,
A Bíblia diz que esse corpo é templo do Espírito Santo. Então Deus habita aqui dentro. Deus habita aqui dentro. Isso explica por que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque como é que Deus pode estar aqui dentro não sendo Ele mesmo? Cara, eu sei que muitas vezes é difícil entender esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu estou aprendendo: se Deus é dono de tudo, então eu tenho direito a todas as coisas também que tem aqui nesse mundo. Em Ageu 2,8 diz assim, que minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E que então tudo que pertence a Deus pertence a nós. Simples assim. Então nós como homem, né? Nós como homem, muitas vezes nós pensamos assim, mas por que então eu não consigo as coisas, eu não consigo dinheiro, eu não consigo tantas coisas, né? Mas a gente não consegue porque a gente simplesmente não acessa aquilo que Deus tem para nós. Porque tudo é nosso. Basta a gente fazer a vontade de Deus, e isso a gente não faz. A gente só não acessa tudo aquilo que é de Deus para nós porque nós não fazemos a vontade dele. Porque veja bem, se Deus ele nos fez a nossa imagem conforme a sua semelhança, então significa que nós temos o privilégio, né, de dizer que somos iguais a Deus. Nós somos o próprio Deus aqui. Só que a religiosidade não deixa a gente acreditar nisso. Não, como assim? Isso é heresia. Como que nós somos Deus, né? A Bíblia diz, nós somos feitos à sua imagem conforme a sua semelhança. E o fato, né? Esse é o problema da religiosidade. E o fato da gente ser ensinado a não acreditar nisso, a gente foi ensinado a não acreditar nisso. A gente foi ensinado a dizer assim, não, eu sou ser humano falho, pecador, e realmente nós somos, né? Mas nós temos todas as condições para mudar essa nossa história, mas a gente mesmo não faz, a gente mesmo não aceita, a gente mesmo não acessa isso. Porque se Deus é dono de todas as coisas, então faz sentido dizer que a prosperidade e a riqueza já está em nós? Se Deus é dono de tudo e eu sou feito à imagem e semelhança dele, então tudo aquilo que ele tem é meu. Tudo aquilo que ele tem é meu. O que então nos separa da prosperidade? O que nos separa da riqueza? O que nos separa de nós nos apossarmos das bênçãos que Deus tem pra gente aqui? O que nos separa? A única coisa que nos separa é justamente você se retirar da vontade de Deus. E sabe o que retira você da vontade de Deus? É justamente a religiosidade. Então veja, nós estamos aqui para ser treinados. Mas em vez de nós sermos treinados por Deus, nós nos sujeitarmos à vontade de Deus, nós preferimos nos sujeitar ao treinamento das pessoas, dos homens, de qualquer pessoa que esteja à nossa volta, porque nós vemos essa pessoa, então a gente fala, não, esse aí é quem eu vou ouvir, esse aí fala a minha língua, esse aí eu vou fazer conforme ele está falando. Se ele estiver falando, né, te ensinando conforme a vontade de Deus, ok, né? Porque esse é um jeito de você adquirir a sabedoria. É você ouvir quem sabe mais do que você. Você aprender com quem sabe mais do que você. Mas antes de você ouvir pessoas,
ouça primeiro a Deus. E se for da vontade de Deus que você ouça aquela pessoa, então aí realmente você está fazendo o que é correto. Mas o problema é que antes a gente prefere ouvir as pessoas, ouvir fulano, ouvir ciclano, aprender com esse, aprender com aquele, sem antes procurar ver se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, primeiro é Deus. É isso que nós temos que entender. Primeiro nós temos que ouvir Deus. Agora você me pergunta, como é que a gente ouve, como é que a gente consegue ouvir quando Deus fala com a gente? Não vou dizer para você que isso é fácil. Não é fácil. Mas dá para entender, e eu estou aprendendo isso também. Está sendo um aprendizado difícil. Posso até dizer que está sendo um dos aprendizados mais difíceis. Porque a gente sempre aprendeu a fazer o contrário. Isso a religiosidade faz. Ela nos ensina ao contrário. Em vez de nós ouvirmos a voz de Deus, nós preferimos ouvir a voz do homem, ouvir a voz das pessoas. De novo, não que a gente não possa ouvir as pessoas, nós devemos amar as pessoas, nós devemos ouvi-las, nós devemos conversar, nós devemos nos relacionar, nós devemos nos conectar, porque são pessoas, e Deus, Ele ama as pessoas, Deus, Ele ama o ser humano, então nós nunca devemos desprezar as pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado quem a gente ouve, tem que tomar cuidado quem a gente escuta. Nós temos que aprender primeiro a ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. Aí eu vou tentar responder para vocês a pergunta que eu mesmo fiz aqui agora. Como é que a gente consegue ouvir a voz de Deus? Se você olhar para a natureza, tudo nasce de uma raiz. Primeiro ali é plantado uma semente, aí vem a raiz e aquela árvore brota e aquela árvore começa a dar os frutos. Aí se a gente olhar agora para a humanidade, então veja que tudo começa ali, com uma semente, né? Isso fazendo uma analogia, né, com a natureza. Mas e nós, seres humanos? Quando nós somos concebidos lá no útero da nossa mãe, da mulher, o que é formado primeiro? Não é o pé, não é a cabeça. A primeira coisa que surge é o coração. E é do coração que começa a surgir todos os outros membros. O homem é uma máquina perfeita, embora frágil, né? Mas tudo que nós... Veja a formação sua, a minha, de todo ser humano. Todo ser humano que nasceu primeiro foi formado o coração. E é do coração que surgem todas as outras coisas. E aí, veja, quando a gente olha para uma árvore, daquela sementinha, ela cresce, né, expande a raiz, expande, cresce, e aí ela começa a dar os frutos conforme aquela árvore. E se nós olharmos para nós começamos pelo coração, e aí nós crescemos, depois de 9 meses nós saímos da barriga da nossa mãe, e aí a gente começa a crescer, assim como aquela árvore. E Deus, Ele nos formou dessa forma para que a gente dê fruto conforme a sua vontade.
O problema é que quando a gente vai crescendo, ouvindo outras pessoas, a gente vai se desviando, a gente vai fazendo as besteiras da vida, e aí a gente deixa de dar aquele fruto que a gente deveria dar. Quando isso acontece, significa que a gente saiu do centro da vontade de Deus. Então nós temos que voltar ao centro da vontade de Deus. Então, uma das formas de nós entendermos a vontade de Deus para nossas vidas é procurar ouvir primeiro o coração. Tudo começa aqui. Nossa vida começou aqui. Então o seu relacionamento com Deus também deve partir daqui, do coração. Não é da mente. A mente ela vai sabotar você. A mente ela vai fazer com que você faça tudo errado. A mente ela quer prazer, ela quer conforto, ela quer coisas gostosas. A mente ela quer comer doce, a mente ela quer tomar refrigerante, a mente ela quer prazeres. A mente ela quer que você deite na cama e fique lá deitado, sem fazer nada, sem produzir nada, sem pensar em nada. Conforto. Em outras palavras, a sua mente quer que você fique numa zona de conforto. E esse é o problema. As pessoas, elas são treinadas a ouvir a mente e não o coração. As pessoas são treinadas a ir sempre aqui, ó. O que está na cabeça delas, é isso que elas fazem. E a Bíblia ela ensina o contrário. A palavra de Deus ensina o contrário. Que nós devemos ouvir primeiro o coração. E antes que aquilo... Vamos supor, Deus falou para você, faz isso, pum, bateu no coração. Porque Deus ele só fala no coração. Ele não fala na sua mente. Aí está o segredo. Deus ele fala pra gente no coração. Então quando você o sentir aqui no coração, não deixe aquilo ir para sua mente. Simplesmente vai e faça. Porque se você deixar aquilo que veio para você, você entendeu que aquilo é a vontade de Deus, e você começar a deixar a pensar, será? Já começa aí. Né? Você já começou a bloquear a vontade de Deus aí, nessa situação. Quando vem aquilo que você falar é a vontade de Deus, e aí você já fala, será? Pronto, você já deixou aquilo para a mente. E aí, quando você fala será, aí já, mas acho que não, é coisa da minha cabeça, realmente. É coisa da minha cabeça, é coisa minha, é coisa que não sei. Acabou. Então, é simples e não é. É uma coisa assim, bateu aqui, vai e faz. Porque se a gente deixar a mente pensar demais, a gente tem que diminuir os pensamentos. Para ouvir a voz de Deus, nós temos que diminuir os pensamentos. Porque se você deixar os pensamentos atingir você, né? Isso tem acontecido comigo muitos anos da minha vida. E agora eu estou aprendendo exatamente isso. Diminuir os pensamentos, tentar diminuir os pensamentos. Porque aí a gente começa a dar espaço para ouvir a voz de Deus. A gente tem que despoluir isso daqui para quando... Porque as informações vêm, as coisas acontecem, e aí pode ser Deus falando com você. Deus está falando com você. Mas como a sua cabeça está cheia de pensamento, cheia de questionamento, cheia de dúvida, cheia disso, cheia daquilo, você acaba que dá mais ouvido para os seus pensamentos do que para aquilo que realmente Deus pode estar falando no seu coração. Então nós temos que despoluir a mente e ouvir mais o nosso coração.
É aquele negócio, papum, você já viu falar? Papum, bateu, faz. Agora, se bater, deixar subir para a mente, a tendência é que você não faça mais. Então, isso é uma coisa que Deus tem falado muito comigo ultimamente. Isso é um ensinamento, porque nós acabamos de ver aqui, Deus, ele repreende os seus filhos. E nós, como filhos, devemos aceitar a repreensão de Deus. E você, né, nós que somos pais de família, quando o seu filho faz alguma coisa errada, você não vai lá e repreende ele? E o que você espera quando você repreende o seu filho? Você não espera que ele te obedeça? É isso que a gente espera. É isso que nós queremos, né, na nossa família. Porque nós somos os pais, nós somos autoridade. Nós temos essa responsabilidade de disciplinar, ensinar os nossos filhos, porque a tendência é que eles façam tudo errado, não é isso? Então nós vamos lá e ensinamos ele. Um dia nós também fomos crianças e nós fomos ensinados por nossos pais. E nós, como pais que somos hoje, devemos ensinar os nossos filhos. E agora pense que todas essas pessoas que vivem neste mundo, todas são criaturas de Deus. E todas devem passar pela disciplina do Senhor, devem passar pela repreensão. Agora, se você, como filho, né, quando a gente não aceita a repreensão do pai, a disciplina do pai, a tendência é o quê? Desobedecer. Quando o filho não aceita a repreensão do pai, a consequência disso é o quê? A desobediência. Isso não te entristeceria se o teu filho te desobedecesse? É assim nós também com Deus. Quando Deus ele fala, faz isso, e a gente não faz, nós estamos desobedecendo a Deus. E quando a gente desobedece, a gente deixa de fazer a sua vontade. E quando a gente deixa de fazer a sua vontade, a vontade de Deus, então a gente deixa de acessar tudo aquilo que Ele tem para nós. A desobediência é terrível. A desobedecer a Deus é algo que não é nada saudável. Porque é como eu falei, a prosperidade e a riqueza já está dentro de nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, para acessar a prosperidade e a riqueza, tudo aquilo que Deus tem para nós aqui neste mundo, nós temos que buscar uma coisa: sabedoria. É a sabedoria que vai nos permitir que nós acessemos tudo aquilo que Deus tem para nós. A sabedoria é a semente. Aquela semente da árvore, e quando ela explode dentro da terra, sai aquela raiz, ela começa a desenvolver e dar os frutos. Nós temos que plantar essa semente no nosso coração, a semente da sabedoria, e nós temos que plantar no nosso coração, porque é ali que Deus fala com a gente. Esse mês que passou, o mês de março, eu fiz um propósito com a minha família de nós lermos todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos. E o mês de março também tem 31 dias. Então nós fizemos assim, cada dia um capítulo de Provérbios. Vocês não têm noção da bênção que foi. Deus falou muito, 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 muito com a gente nesse mês. Por causa disso que nós fizemos. Esse propósito de buscar a sabedoria do Senhor. Foi uma coisa tremenda.
E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos, o tempo todo, buscar a sabedoria do Senhor. Nós devemos buscar sabedoria juntamente com Deus, através da sua palavra. E também, neste mundo, nós devemos buscar sabedoria com quem sabe mais do que a gente. Porque a gente não sabe tudo, né? E essa é uma forma também de buscar sabedoria. A gente aprende, ninguém nasce sabendo tudo, né? Já ouviu falar isso aí? Que ninguém nasce sabendo as coisas? Então, quando a gente se sujeita, por exemplo, eu não sei falar inglês. Eu quero aprender a falar inglês. Com quem que você vai aprender a falar inglês? Com quem sabe falar inglês. E isso é buscar sabedoria. Isso é buscar capacidade, capacitação. E é isso que nós devemos fazer. E é dessa forma, se nós entendermos isso, né? Procurarmos sempre plantar a sabedoria no nosso coração, ouvir a voz de Deus no nosso coração, antes que chegue na nossa mente e os pensamentos desviem tudo isso, né? Se a gente aprender a fazer isso, nós com certeza, todos nós com certeza, vamos acessar a prosperidade e a riqueza que Deus tem para nós aqui nesse mundo. Nós só temos que fazer uma coisa, fazer a vontade de Deus. De todas essas coisas que eu falei, né, coisas que aconteceram na minha vida e está acontecendo, nós temos que, o resumo de tudo isso é uma coisa só: fazer a vontade de Deus. Então, o que eu desejo para você e desejo para todos nós é que nós procuremos sempre agradar o coração de Deus. Porque a palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você acha que a sua fé é pequena, peça para Deus, busque a Deus. Fala: Deus, aumenta a minha fé, me dá força, me ajuda. E fala comigo, que eu possa entender qual é a sua perfeita vontade, que eu possa entender quando o Senhor está falando realmente comigo. Busque isso de Deus. É isso que Jesus fazia. Jesus, né, quando ele não estava ensinando, quando ele não estava operando milagres, quando ele não estava descansando, ele estava buscando a Deus. É isso que ele sempre fez e foi isso que sempre trouxe o resultado que ele sempre quis. Então, o que eu desejo para você é que você aprenda a fazer isso. Busque de Deus. E você vai ver se Deus vai ou não falar no seu coração. Eu vou fazer uma oração para a gente estar encerrando. E eu espero que eu tenha... É isso que deu... E quando eu coloquei essa câmera aqui e comecei a gravar, eu senti Deus falando comigo. Ele falou assim: fala. Simplesmente abre a câmera e comece a falar. Eu não sei porquê, não preparei nada. Eu só peguei essa passagem aqui porque é algo que Deus falou comigo essa semana. Não tem aqui roteiro nenhum, simplesmente estou falando aqui o que vem na cabeça, porque foi algo que Deus mandou eu fazer. Então, se Deus mandou você fazer, faça. Alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que, mas alguma coisa vai realmente acontecer.
só pelo fato de eu estar falando aqui para vocês. Então, você que está me ouvindo, você que abriu aí o YouTube ou o Instagram, eu não sei nem onde que eu vou postar isso daqui, mas se você de alguma forma estiver ouvindo tudo isso que eu estou falando, alguma coisa vai acontecer. Porque eu creio nisso. Porque Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é poderoso. O poder de Deus é tão grande, que Ele, quando a terra era sem forma e vazia, que não existia nada, Ele simplesmente abriu a sua boca e disse: haja luz. E houve luz. E aí Ele começou a obra da criação, apenas no falar. Então, quando a gente fala, é uma vibração, aquilo acontece. Quando a gente fala, acontece. Por isso que nós temos que abrir sempre a nossa boca e falar, coisa que eu estou fazendo agora. Porque quando a gente fala, as coisas acontecem. Quando Deus falou, tudo aconteceu. Portanto, muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com o que você fala. Então sempre abra sua boca para dizer coisas boas. Porque quando você abrir a sua boca para falar coisas boas, a bondade vai vibrar na vida de alguém. E isso é algo que Deus colocou no meu coração, por isso que eu estou aqui falando. Tá bom? Então eu espero que essas palavras possam atingir o seu coração e que Deus possa ter falado realmente com você e aberto teus olhos para alguma coisa. Tá bom? Eu não sei quem está ouvindo, eu não sei quem é você, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus plantou no meu coração para falar para alguém. Pode ser para você que está ouvindo aí agora. Só isso já me deixa feliz, porque eu sei que estou fazendo a vontade de Deus. Porque quando a gente abre a boca para falar da palavra de Deus, quando a gente abre a boca para falar de Deus para as pessoas, com certeza a gente está fazendo a vontade dele. E é isso que eu sempre vou fazer. E é isso que eu sempre vou procurar fazer. Por isso eu quero orar por você agora. Você que está ouvindo aí. Tá bom? Pai, muito obrigado pela tua presença neste momento. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado por abrir sempre os seus ouvidos para nos ouvir. Eu te agradeço, Deus, porque eu senti o Senhor falando no meu coração para eu falar para as pessoas. E sempre que eu puder eu vou abrir a câmera e vou falar para as pessoas. O Senhor falou no meu coração que a internet é um meio de atingir muitas vidas. Então eu vou sempre estar fazendo isso, porque eu sei que é a tua vontade. O que eu quero te pedir, na verdade eu nem precisaria te pedir, meu Deus, porque se eu já estou fazendo a tua vontade, eu tenho certeza que é isso. Mas que as pessoas que estiverem ouvindo, que elas possam ser atingidas por essas palavras, que elas possam receber a porção do teu Espírito Santo, que elas possam entender qual é a sua vontade para a vida delas. Eu tenho certeza, Deus, que o Senhor está falando com alguém agora e que essa pessoa está agora recebendo no seu coração um pouco daquilo que é a tua vontade, mas que esse pouco venha se tornar muito, que esse pouco venha a
transbordar na vida dessa pessoa. Que ela possa receber uma porção do teu Espírito tão grande, tão grande, tão grande, que ela não consiga segurar em si, que ela possa também transbordar isso para outras pessoas. Porque essa é a tua vontade. Que a gente venha transbordar na vida das pessoas. Portanto, eu quero te louvar por todas as pessoas que estão ouvindo agora. E quero te agradecer por o Senhor ter falado ao meu coração. E te pedir que o Senhor sempre, sempre, sempre fale comigo aquilo que o Senhor quer que eu venha fazer. E eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou encerrar esse vídeo e apenas dizer para você: eu não sei quem está aí do outro lado me ouvindo, né? Mas uma coisa eu posso te falar: você é amado, você é amada do Senhor. Eu não sei quem está aí, mas Deus sabe. Deus conhece o teu coração. Deus conhece quem está aí. Independente de quem esteja aí, você é amado, você é amada do Senhor. Saiba disso, saiba sempre disso. Deus, Ele te ama e Ele quer que você esteja sempre no centro da vontade na vontade dEle. Tá bom? Então, o que eu desejo agora é que Deus te abençoe grandemente e que Deus esteja sempre com você por onde quer que você ande. Tá bom? Deus te abençoe grandemente e até quem sabe um outro vídeo aí a gente conversar mais. Deus abençoe.